Juntos. O plano de Deus. A maioria já tem participado desse estudo, mas a gente tem que lembrar um pouquinho. Vamos lá, para que possamos entender o plano de Deus. Uma das coisas básicas é a fé. Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador daqueles que o buscam. Amém? Então, para nós entendermos o plano de Deus, será impossível sem fé. Será impossível entendermos o plano de Deus sem acreditar que Ele existe. Isso é básico, amém, irmãos? Bem, só relembrando, é necessário entendermos os atributos de Deus. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Então Deus é capaz de conhecer todas as coisas, amém? Ele conhece o ontem e o amanhã como se fosse o agora. Isso é um atributo divino, amém, irmãos? Isso não pode ser confundido com destino a nós. O que acontece conosco, Deus conhece pela onisciência dele. E o que acontece conosco não está só dentro da onisciência de Deus, está também dentro da nossa capacidade de escolha. Amém? Amém, irmãos? Então vamos continuar. Não nos esqueçamos que no Éden Deus criou o ser humano. Gênesis capítulo 2, vamos lá. Abra primeiramente Gênesis capítulo 1 e depois a gente vai ler também o capítulo 2. Em Gênesis capítulo 1 a gente vê o projeto revelado. Esse texto é para nos mostrar como Deus criou. Visto que o Criador é Deus, mas o escritor de Gênesis é Moisés, que veio a existir muito tempo depois de Adão. Então tudo que aconteceu nesse período era passado de pai para filho, de geração a geração. E depois que passou a ser escrito, foi a forma que Deus escolheu para trazer a nós o conhecimento básico da história. Vamos lá, alguém lê Gênesis 1, versículo 26. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Aí nós vemos que Deus projetou a existência, aí está dizendo, a triunidade aí, Pai, Filho e Espírito Santo presente no projeto da criação. Passamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso é projeto, amém? Quando esse texto foi escrito, você já entendeu, Deus já tinha criado, porém Moisés, pela inspiração de Deus, traz como que foi o projeto da nossa existência, amém? Vamos lá, capítulo 2, versículo 7. E formou o homem, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes, e o fôlego da vida, o homem foi feito alma vivente. Aí nós vemos como Deus criou o homem. Formou, Senhor Deus, o homem do pó da terra. Esse homem aí, a gente dá título de Adão, que é o nome que ele recebe, mas vamos entender que quando Deus cria o primeiro homem, Deus na realidade está trazendo a ideia de criar o ser humano. Amém? Então eu e você, independente do pecado que Adão cometeu, do pecado que nós já cometemos em nossa existência real, nós somos alma
vivente. Amém, irmãos? Alma vivente. Essa é a essência do ser humano. Assim Deus o fez. O ser humano é chamado por Deus de alma vivente, ser que vive, ser que pensa, ser que decide, ser que é capaz de fazer algo, porque Deus assim o fez. Amém? Porém, em Gênesis capítulo 1, no versículo 1 está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse texto mostra então que Deus também criou os céus e a terra. Só que quando você vai para Isaías, vamos lá, 45. Nós já falamos isso, só estamos relembrando alguns detalhes. 45, versículo 18. Pois assim diz o Senhor, que criou os céus, Ele é Deus, foi Ele que formou a terra e a fez, Ele a estabeleceu, Ele não a criou para ser vazia, mas a formou para que fosse habitada. Amém? Então, quando você lê Gênesis, capítulo 1, versículo 1, o que diz que Deus criou os céus e a terra. Só que lá no versículo 1 não estava revelado no versículo 1 a ideia de que a terra fosse habitada. Isaías traz essa ideia. Só que quando você vai para Gênesis 1, volta lá em Gênesis 1, nós vamos entender que esse projeto de encher a terra, ele não foi estabelecido quando Isaías escreveu. Não, vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. 28. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Logo você percebe que para Deus realizar o plano de encher a terra, Ele deu ao ser humano a capacidade da procriação. Amém? Então, você já ouviu falar isso, eu vou ouvir de novo. Independente de quem são os meus pais, quem são os seus pais, de qual é a nossa história especificamente vivida até hoje, você tem que entender que a tua existência, ela não está firmada só na procriação, mas está firmada em Deus. A procriação é só o meio pelo qual Deus se trouxe à existência. Amém, irmãos? Amém? Vamos continuar. O ser humano, criado por Deus, ele pecou. Por isso é necessário nós entendermos que na onisciência de Deus, antes do homem ser criado, guarde isso, tá? Havia alguém que já era conhecido no plano geral de Deus, que quando acontece a ação específica, está dentro do plano de Deus no tocante à onisciência dele. Amém, irmãos? Veja bem, dentro da onisciência, não é dentro de um destino, mas dentro da onisciência. O homem pecou? Pecou. Mas quem era conhecido antes do homem ser formado? Vamos ler de novo o texto? Abra lá 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1. Amém? Vamos lá, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis ou perecíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha,
Olha o versículo 20: o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de Deus criar o mundo, quem já era conhecido? Dentro do plano, o Cristo. Amém, irmãos? O Cristo. É por isso que quando Deus nos formou, Deus já nos criou tendo por nós uma coisa que só Ele tem: um amor que é eterno. Deus nos ama com amor eterno. O pecado, presta atenção, o pecado pode separar-me de Deus, mas não separa Deus de mim. Em outras palavras, é o seguinte: ainda que eu peque, Deus continua me amando. Não quer dizer que Ele ama o que eu estou fazendo, mas Ele continua me amando, porque Deus não tem um sentimento de agora amo, depois odeio. Deus é amor, Ele simplesmente nos ama. Só que a salvação, ela não está firmada só no amor de Deus. Presta atenção, a minha e a sua salvação, ela não está firmada só no amor de Deus, precisa de algumas outras coisas, ok? Então vamos lá. Esse Jesus que é conhecido antes da fundação do mundo, João capítulo 3, vamos lá, famoso texto, versículo 16. Porque Deus amou quem? Deus amou quem? De tal maneira que deu quem? Está fraco juntos? Que deu quem? O seu filho unigênito, para que todo, ou seja, individual, eu, cada um de nós aqui presente, todo aquele que nele não pereça, mas tenha o que? Deus te amou? Sim ou não? Sim. Você pode ter a vida eterna, mas para ter tem que crer na pessoa de Jesus Cristo. Se você e eu não cremos, mesmo Deus nos amando, qual vai ser o resultado? João capítulo 3, vamos lá, olha lá, hein? Alguém leu 17? Então deixa claro o versículo 17 que Jesus veio para salvar e não para julgar ou condenar o mundo. Mas olha o versículo 18: quem nele crê não é ou condenado, mas quem não crê já está, não será, no sentido amplo da visão. É evidente, presta atenção, quem não está crendo em Jesus hoje, o estado dessa pessoa hoje é um estado de condenação. Mas se ela viver amanhã, e amanhã ela dá crédito ao Evangelho, ela sai do estado de condenação para a salvação, se ela crer verdadeiramente em Jesus. Amém, irmãos? Amém? Mas vamos continuar, presta atenção. Um dia Jesus esteve nessa terra, e quando aqui ele esteve, ele disse uma das frases mais importantes da Bíblia, quando se trata da sua, da minha, da nossa salvação. Vamos lá, você crê em Jesus? Sim. Diga assim. Está fraco, diz assim. Sim. De que forma você crê em Jesus? Você crê em Jesus porque eu falo? Você crê em Jesus porque você nasceu numa família religiosa chamada evangélica? Qual é a realidade da sua crença em Jesus? Pastor, eu nunca pensei nisso. Desde que eu nasci, eu vim para a igreja, eu aprendi a cantar, aprendi a orar, aprendi que Jesus é Salvador, eu creio que Ele é Salvador. Mas qual é a sua base de crença? João capítulo 7.
Versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. 38. Quem crê em mim, aí eu leio do meu jeito, conforme diz o pastor Tiago. Quem crê em mim, conforme diz o pastor José, Manuel, Joaquim, Francisco, será que o pastor você pode pensar? Quem crê em mim, conforme diz a igreja adventista da promessa? É isso que está escrito aí? É quem crê em mim, conforme diz o quê? As Escrituras. Então você precisa conhecer as Escrituras, porque as Escrituras vão falar para você quem é Jesus. Amém? E para que eu e você possamos ser salvos, a gente precisa crer em Jesus conforme diz as Escrituras. Podemos continuar? Alguma pergunta? Então vamos lá. Quando Jesus aqui esteve, ele falou algo que deixou alguns irmãos naqueles dias assim revoltados com ele. Por quê? 2 pontos. Vamos lá atrás para explicar. Abram Gênesis 12. Gênesis 12, versículo 1. Alguém leia, por favor? Deus pede para Abraão fazer algumas coisas. Primeiro, sair da onde? Juntos, sair da onde? Da onde mais? Da onde mais? Ó, sai da terra, sai da parentela e sai da casa de teus pais. E pede uma quarta coisa. Ele pede 3 sair. E depois ele diz: vai. Vai para onde? Ó, vai. Quer dizer, Deus fala assim: vai, depois eu te mostro. Deus não disse: ó, vou te mostrar para você ir. Versículo 2. Para aí. Farei de você o quê? Um grande povo, ou uma grande nação. Isso é uma visão de Deus aí para nós. Guarda isso. Deus está dizendo para Abraão sair, para ir, queria fazer. Amém? Vamos lá. Resumidamente falando, Abraão não tinha filhos. E como não é possível detalhar tudo agora, eu quero pegar um ponto específico com vocês. Abraão não tinha filhos. Quando Deus dá o filho que ele prometeu dar a Abraão, chamado Isaque, amém? Deus pede esse filho em sacrifício. Gênesis 22. Abram a Bíblia e leiam, por favor. Versículos 1, 2, acho que até o 3, mas vamos lá. Gênesis 22. Vamos só até o 2, para resumir um pouquinho. Alguém leia? Presta atenção nesse texto. Você está dizendo que Deus pede a Abraão o único. E o que ele tinha para esse filho? Amor. Pega o filho ao qual você ama e oferece-o a mim em sacrifício, em um monte que eu vou te mostrar. Guarda isso aí, irmãos. Para sair da terra,
ir para o Deus que Deus ainda ia mostrar para ele. Agora ele tem que sair com o filho para oferecer em sacrifício em lugar que Deus ainda iria mostrar. Aí ele sai e leva o filho. Quando ele chega bem próximo do local, olha o que ele disse para as pessoas que estavam na caravana, o grupo que foi com ele. Olha o versículo 3: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, aguardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão aos seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos a vós. Quem ia para o sacrifício? Os calvantes não iam. O que Abraão fala? Eu vou lá com Isaac, mas voltaremos. Deus falou que ele ia voltar com o filho, mas ele acreditou que Deus ia trazer algo. Só que Deus não falou nada. E ele vai. Quando chegar lá na frente, o filho fala para ele a seguinte pergunta. Olha lá. Meu Deus. Versículo 7. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ao versículo seguinte: respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. O que foi que Abraão disse? Deus vai prover o cordeiro. Só que Deus falou para ele que ia prover o cordeiro? Não. Mas ele acreditava que Deus daria alguma providência. Guarda isso aí, tá, irmãos? Quando, não vou ler o texto para ganhar tempo, quando Abraão vai oferecer o filho em sacrifício, o anjo para Abraão: para. Agora eu sei que você me ama. Agora eu sei que você teme a Deus, pois não me negaste o teu único filho. Aí a Bíblia vai dizer para nós o que? Olha o texto aí. Olha o versículo 13. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os apóstolos. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu o holocausto no lugar de seu filho. Imaginem vocês como que Abraão ficou contente quando viu o cordeiro. Para vocês imaginarem, ele vai pela fé. E quando ele fala, Deus vai prover o cordeiro, ou o carneiro, como assim para ele, não há diferença nenhuma. Ele está vendo pela fé, mas quando ele olha, quando ele escuta a voz do anjo: não mata não mata o teu filho não. E ele olha para trás e vê o cordeiro. Ele deve ter pensado: meu Deus, vou voltar com o meu filho para casa. A pessoa que ficou feliz? Lembra de Jesus e os nossos irmãos? João 8. João 8. Jesus falando com os nossos irmãos judeus na época. Versículo 51. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra,
jamais verá a morte. Aí os judeus, ouvindo isso, no versículo 52, disseram: agora sabemos que estás possesso de demônio. Morreu Abraão e também os profetas, e tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte. Olha bem, olha o que Jesus vai dizer para ele lá no versículo 56: vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu? E alegrou-se. Quando foi que Abraão viu Jesus, irmãos? Representado pelo Cordeiro, lá no monte, lá no altar do sacrifício. Ali, lembra que quando Jesus chega e ele vai se apresentar a João Batista, em João 1, versículo 29, João diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus proveu o Cordeiro para Isaac, para Abraão, para o mundo, para mim, para você. Amém? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esses irmãos, quando ouviram Jesus falar isso, ao versículo 57, disseram-lhe os judeus: ainda não tem 50 anos e vistes Abraão? Ao que ele responde no 58: em verdade vos digo, que antes de Abraão nascer, eu sou. Aí os judeus ficaram doidos: como é que esse camarada pode ser antes de Abraão nascer? Bem, quando Jesus fala antes de Abraão nascer, sabe de que tempo que ele está falando? Olha de que tempo que ele está falando, amados. Evangelho de João 17. Olha de que tempo Jesus está falando. Está falando: antes de Abraão nascer, eu sou. Não é eu nasci, não. Eu sou. Versículo 5 de João 17: e agora, Pai, glorifica-me em tua presença com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Você crê em Jesus dessa forma? Amém? Se eu e você não cremos que Ele é antes do mundo existir, a gente vai anular o que a Bíblia diz. Ele fala assim: ó, Tiago, se você crê em mim, como diz as Escrituras. Amém, irmãos? Vamos continuar. Lembre disso, tá? O Jesus que eu e você cremos, Ele é conhecido antes da fundação do mundo. Só que Ele é antes do mundo existir. Ele é. Ele não foi formado, Ele é. Ele é. Ele é o que? Do princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Antes do mundo existir, Ele é Deus. Amém? Vamos continuar. Esse Jesus aí, ele deixa algo muito importante para mim e para vocês. Se nós quisermos, pela graça de Deus, sermos aprovados, a gente tem que entender o que aconteceu com a gente. Presta atenção. Por que nós estamos hoje nesse processo de restauração? É porque caímos. Caímos quando acreditamos que poderíamos ir além da ordem de Deus. Deus nos criou, Deus formou o ser humano e disse: ó, presta atenção. Antes de formar, Deus diz assim: ó, façamos do homem a nossa imagem conforme a nossa, e não igual. Deus não fez ninguém igual a Ele. Igual a Deus, só Deus. Ele nunca deu ao homem a condição de Deus. O ser humano, quando foi criado,
foi formada com condição de autoridade otorgada da parte de Deus sobre a criação. Você leu em Gênesis 1, versículo 27 e 28, Deus formou o homem e a mulher, diz: crescei e multiplicai, e ele diz o que? Para dominar a terra, que é o versículo 26. Então Deus deu autoridade sobre a criação. O homem tinha autoridade, mas ele não é e jamais será Deus. Por que caímos? Porque acreditamos que poderíamos ser igual a Deus. Aí caímos. Agora presta atenção. Já que nós caímos, qual foi a solução que Deus ofertou para mim e para você? Essa é uma parte que eu ficaria aqui até amanhã à noite, e muito mais vendo com vocês aqui, se eu pudesse falar assim direto. Porque o que Deus fez é algo fantástico, algo maravilhoso, algo que só Ele poderia fazer. Abra Filipenses 2. Filipenses 2. Amém? Guardem isso. O texto vocês conhecem bem, mas vamos associar agora. Filipenses 2, versículo 5. Alguém leia? Ó, lá na tradução dela diz: seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo Jesus. Em outras traduções diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha o versículo 6: embora sendo em forma de Deus, ou por que não dizer, embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou em outra tradução diz: ele não se prendeu a isso. Ele não se prendeu em ser Deus, mas ele fez o que? Versículo seguinte, alguém leia? 7. Olha bem o que aconteceu com Jesus. Olha para mim um pouquinho, por favor. Embora sendo Deus, embora sendo em forma de Deus, ou sendo Deus, Jesus fez o que? Ele desce, ele se esvazia, desce e toma a forma dos homens. Presta atenção nisso. Em Gênesis, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O pecado entrou, nos separou de Deus. Vem Jesus, Ele toma a minha forma, ou se faz semelhante a nós. Amém? E na condição de homem, o que Ele fez? Ele fez servo. Ele serviu. Dá para você imaginar Deus servindo? O Senhor servindo. Satanás não quis servir, amados. Satanás quis ser Deus. Ele colocou na nossa mente que poderíamos ser igual a Deus. Deixamos de servir a Deus, deixamos de viver a vontade de Deus. Jesus vem e passa a servir. E aí eu aprendo nesse texto que em mim hoje, que eu tenho hoje a mente restaurada, você tem a mente restaurada, você compreende hoje quem você é, mesmo com as suas limitações. Agora minha mente foi transformada. Eu sei que eu sou obra das mãos de Deus. Eu sei que eu fui criado por Deus e para a glória de Deus. Eu não fui criado para o pecado, mas o pecado entrou. Então Jesus se fez semelhante a mim.
e na minha condição ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa morte de Jesus é a morte expiatória, é a morte sacrificial, é a morte que pode me libertar 100% do pecado, porque ele morreu a morte que eu tinha que morrer. Agora, para que eu possa viver a vida que ele é, eu preciso crer nele. Ele morreu a morte que eu tinha que morrer. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é... Então, alguém tinha que pagar pelos meus pecados. Alguém tinha que morrer. Então, Jesus morreu a minha morte. Jesus morreu a nossa morte. Agora, nele, o que o texto diz? Vamos repetir a parte inicial. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus não será, a vida eterna. É como garantia, é fato, não se discute, não se pode ter dúvida. Em Cristo Jesus o resultado é a vida eterna. Por isso Deus amou o mundo, para que quem crê em Jesus tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Vamos continuar. Vocês lembram do texto inicial, Gênesis 3,15? Quando Jesus nasceu de mulher, Jesus sofreu essa morte que simboliza a ferida no calcanhar. Ele nasceu de mulher, ele é semente de mulher, e como ser humano ele morreu. Simboliza a ferida do calcanhar que Satanás produziu, ou que a serpente produziu. Só que Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou. E o que ele vai fazer um dia? Presta atenção, irmãos. O pecado nos faz ter algum momento medo de algumas situações, realmente dessa artimanha diabólica. Mas tem algo que o diabo sabe e que você não pode se esquecer. Tem algo que o diabo sabe. Ele sabe e ele não tem como negar que ele sabe. Ele pode mentir para muitas pessoas, mas para quem conhece a verdade ele jamais vai mentir. No sentido que eu vou dizer para vocês agora. Ele é mentiroso? É. Mas tudo que foi escrito foi para o nosso ensino. Abra Lucas capítulo 4. Lucas 4. Acharam? 23. Eu disse 23, mas é 33. É questão de visão mesmo. Lucas capítulo 4, versículo 33. Estava na sinagoga um homem possesso de demônio, um espírito imundo, o qual exclamou em alta voz: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Viesse para destruir-nos. O que ele está declarando aqui? Sabe o que será? Destruído. Ele sabe disso. Só que quando Jesus veio aqui, não era momento para a destruição dele, era momento para salvação dos homens. Amém, irmãos? Salvação. Mas ao mesmo tempo, Jesus, ele tirou todo o poder enganador de Satanás. No Cristo, Satanás jamais se engana. No Cristo. Guarda isso aí, tá? Então vamos lá. Quando Jesus voltar,
Lembra-se, em Gênesis 3,15, o que ele vai fazer? Ele vai pisar na cabeça da serpente. Só que em Romanos capítulo 16, 20, alguém lê de novo o texto aí no começo. Romanos 16, 20. E o Deus de paz, vamos lá, alguém leia? Ó, você vê que o texto está dizendo: o Deus de paz esmagará debaixo dos vossos pés. Mas quem que vai pisar? Não é o Cristo? E como diz vossos pés? Então presta atenção. Lá no Éden, Satanás nos fez cair. Ainda no Éden, Deus apresentou a saída para o homem. E a saída é Jesus Cristo. Gênesis 3, versículo 21. Fez o vestimenta a Adão e a Eva e os vestiu. Essa vestimenta feita de pele de cordeiro representa a justiça de Deus ao homem. Agora presta atenção. Ainda em Gênesis, deixa claro Deus que a serpente vai ter a cabeça esmagada. Então o homem que se perdeu por causa do pecado, que era para morrer eternamente, o homem no Cristo, ele é 100% restaurado. E como igreja, o homem vai usufruir ou vai vivenciar a vitória contra aquele que o enganou no começo. Quem enganou o homem? Satanás. O homem agora restaurado em Cristo é chamado de igreja, corpo de Cristo. É por isso que a vitória do Cristo sobre a serpente é minha vitória, é sua vitória, é nossa vitória, é a vitória do homem restaurado por Deus. Porque o homem foi criado para a glória de Deus. Então no final, quem vai ser glorificado? Quem vai ser glorificado no final? Deus. Mas essa glorificação será através de quem? Olha bem, preste atenção. No final, ainda que nem todos vão reconhecer isso para a salvação, olha o que está lá em Filipenses 2. No final, Filipenses 2. Amém? Vamos lá. Jesus que foi obediente até a morte e cruz, ao versículo 9. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por meio de Jesus Cristo, toda língua há de confessar que Ele é o Senhor, e por meio de Jesus Cristo, o Deus Pai será glorificado. Viverei, você viverá, viveremos para sempre, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Mas para tal há um processo. Lembra-se disso, por favor, está acabando o tempo de hoje. Quando foi que Jesus morreu? Dentro da questão prática, a ação manifestada em carne, foi há um pouco mais ou 2.000 anos atrás.
Há 2 mil anos atrás, arredondando, há um pouco menos que ele morreu aí, com cerca de 33 anos. Então, a era cristã é contada do nascimento para cá. Amém? Então, presta atenção. Dentro da ação, um pouco mais de 2 mil anos atrás, ou 2 mil anos. Agora, dentro do plano de Deus, como libertador do ser humano que pecou, quando foi que Jesus morreu? Mais alto. Antes da fundação do mundo. Vamos consertar essa frase? Apocalipse 13, versículo 8. E Jesus morreu Antes do mundo existir. Vamos lá. Esse Jesus que morreu por nós, ele é conhecido antes do mundo existir. Antes. Mas quando é que ele morre? 13:8 do Apocalipse. Vamos lá, alguém aí. 13, versículo 8. Todos que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que desde antes da criação do mundo têm o nome escrito no livro da vida, qual pertence ao Cordeiro, que foi morto. Tradução diferente, mas vamos lá. O conhecido é uma coisa, mas olha o texto, que foi morto desde a fundação Do mundo. ele é conhecido antes e é morto desde. Por quê? O amor que Deus tem por mim é antes, mas a ação acontece por causa do pecado. Amém? É por causa do pecado, porque Deus amou o mundo, amou atrás, mas deu. A ação é uma coisa, o amor é antes. Ele me conhece, ele me amou antes de me formar, mas ele morre desde a fundação do mundo, ou seja, lá no Éden.